Glória a Deus. Então faz o seguinte, se levante comigo, pega a sua Bíblia, abra em Gênesis, capítulo 22. Eu sou daquela velha guarda que se levanta para ler a Bíblia. Então, por favor, levante comigo, abra a sua Bíblia, o seu iPad, seu iPhone, seu Android, seu tablet, tudo que você tem aí que tem uns 66 livros. Abra em Gênesis, capítulo 22, versículos 1, versículo 2. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então os da misericórdia vão achando. Gênesis, o livro do começo, o primeiro livro na sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus, a sua vida e a minha vida nessa noite, dia 1 de novembro de 2015. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama demais, a quem você esperou por 25 anos, a quem toda a promessa que eu te dei está ligada diretamente à vida dele, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Feche seus olhos. Senhor, nós declaramos em mais um momento que nós somos carentes à sua voz. Declaramos que precisamos e queremos ouvir a sua voz, e não apenas ouviremos, mas daremos frutos. Nós oramos e eu te peço, Deus, e profetizo que essa palavra caia em corações férteis, que dê frutos a 100 por 1. Satanás, toda tentativa sua de roubar a palavra, a revelação de Cristo em nosso espírito, eu te repreendo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que o Senhor envie os teus anjos para passear em nosso meio. Seus anjos ministradores que venham nos servir. A sua palavra fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos com um só propósito, que é em seu nome, ali o Senhor está. E nós sabemos que o Senhor está em nosso meio agora. Espírito Santo de Deus, você tem toda a liberdade. Nos leve ao coração do Pai nessa noite, e nos revele a tua palavra. Senhor, enquanto eu falo, que o Senhor ensine. Enquanto eu falo, que o Senhor revele. Enquanto eu falo, que o Senhor enche os nossos corações da sua palavra. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para a sua palavra, em nome de Jesus. Você que concorda, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia, pode se assentar em nome de Jesus. Essa palavra, o título dessa palavra pode passar para mim, você vai me acompanhando aí, por favor. A visão é maior do que você. Essa palavra, ela foi embasada, sei lá esse verbo agora, numa experiência de construção do Camboja. Alguns amigos chegaram para mim e falaram assim: Naya, você tem certeza que você vai querer construir a escola nesse ano? O Brasil, economicamente falando, está sendo o ano mais desafiador que nós já passamos por uma boa época, por um bom tempo. E eu chamei o meu time da Índia, Camboja, eu, minha esposa e Brasil, e nós chegamos à conclusão que Deus nos falou para nós construirmos. A moeda do Camboja é dólar. Pensa num desafio, num segundo desafio que nós tivemos. E você, na hora de fazer o desenho da construção, você não tem fé. Você é o pai de Abraão no momento que você está construindo, está desenhando. Mas depois que você vê o total, você já passou de Jacó e José para frente. E nós fizemos um grande desenho. E
falamos, queremos a escola assim, queremos as salas assim, queremos a casa dos missionários assim. E depois, quando chegamos no valor, a nossa fé não era tanta qual nós começamos a desenhar. Então Deus falou assim para nós: da onde vocês são, o dólar não está 4 por 1. Da onde vocês são, eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sei que nós estamos passando um momento muito desafiador. Eu sei disso, mas eu quero te falar, nós não pertencemos a esse mundo. E o mundo que nós pertencemos não está passando por dificuldade nenhuma. Por isso nosso papel é se alinhar com esse mundo celestial, trazermos ele para cá e vivermos. Posso ouvir um amém? Então essa palavra está dedicada, foi uma expressão dessa experiência, dessa construção. E esse versículo, esses 2 versículos que nós acabamos de ler agora, foi um planejamento de Deus, o próprio Deus, que planejou, porque por um homem só o pecado veio ao mundo. E a palavra de Deus fala que por um homem só, a justiça de toda a raça tuba e de todos os povos também veio ao mundo. Jesus Cristo de Nazaré trouxe ao mundo de novo a ligação desse reino invisível que se manifesta no visível. Um reino sobrenatural que se manifesta no natural. Aonde o meu papel e o seu papel é continuarmos ligados a esse reino e trazermos ele à terra. Então Deus escolheu uma família e profetizou sobre essa família que todas as famílias da terra estão sendo e serão abençoadas através da vida de Abraão. Isso significa que a sua vida e a sua família está ligado à descendência de Abraão. Amém? Porém, nesse reinado que foi criado, na embaixada chamada Éden, no Gênesis capítulo 3, foi declarada independência. Declararam independência, pecaram, se desligaram então desse governo celestial. Então esses versículos, Deus escolhe Abraão e fala assim: Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. E eu vou te dar um filho. E através desse filho, através da sua geração, o meu filho Jesus será colocado no madeiro. O sangue dele vai descer sobre a terra que foi amaldiçoada, e o sangue do meu próprio filho vai abençoar a terra novamente. Isso significa eu e você. E uma das coisas que eu creio que Deus queria que Abraão entendesse, eu quero lembrar você que Abraão esperou por 25 anos que Isaac nascesse desde a promessa. Abraão, quando olhava para Isaac, todo o seu orgulho como pai, toda a sua esperança das promessas de Deus estava totalmente expressada na vida de Isaac. Quando Abraão olhava para Isaac, ele via a esperança, a fidelidade de Deus. E Deus simplesmente toma uma decisão, e um dia ele chega para Isaac e fala assim: sabe o filho que você ama? Sim, Senhor, muito obrigado, Pai. Sabe o filho que você esperou por 25 anos? Toda a minha fidelidade foi expressada nesse filho. Portanto, sacrifique-o. Eu não sei você, mas às vezes Deus toma algumas decisões e Ele não pergunta para mim. Talvez você aqui seja diferente, mas às vezes Deus toma algumas decisões, Ele não nos pergunta se pode. Não sabe o que eu estou dizendo? E às vezes eu fico nervoso, eu fico bravo, porque Ele tomou algumas decisões. Eu falo: Senhor, o Senhor nem me perguntou se podia. Eu acredito que quando Deus toma essa decisão, todas as decisões que Deus toma é para nos abençoar, independente se nós estamos entendendo ou não. Abraão, ele não perguntou o porquê. Talvez ele não estava entendendo nada. Talvez você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida. Mas deixa eu te dizer algo. O entendimento pode esperar.
A obediência tem que ser imediata. O entendimento, às vezes, nós vamos entender que tudo o que Deus faz é bom. Mas às vezes no momento que nós estamos passando a dificuldade, a provação, nós não entendemos, mas obedeça, 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 porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. E pode ser sincero, pode ser sincero. Fala assim: Deus, eu não estou entendendo nada, mas o meu entendimento pode esperar, a minha obediência não. Eu vou te obedecer porque eu creio na sua fidelidade. Então, meu irmão, nessa noite não precisa entender. Deixa eu te dizer um pouquinho. O entendimento pode esperar um pouquinho, mas a obediência não. A obediência tem que ser hoje, dia 1º de novembro de 2015. Entendimento é consequência. Primeira coisa que Deus queria que Abraão entendesse, esse é o número 1. Primeiro eu estarei falando sobre Abraão. Número 2, sobre Isaac. Número 3, sobre o pai e o filho juntos. Número 4, sobre eu e você nessa noite. A primeira coisa que Deus queria ensinar a Abraão, pode passar para mim o primeiro, é que propriedade não é promessa. Deus queria que Abraão entendesse que Isaac não era a promessa. Repita comigo, por favor. Isaac não era, nunca foi e nunca será a promessa. A promessa via através de Isaac. Através de Isaac, através então da geração de Abraão, Isaac, Jacó, José. Então a promessa viria através da vida deles. Porém, Isaac não era a promessa. Abraão não poderia adorá-lo. O coração de Abraão não poderia estar em Isaac. O coração de Abraão tinha que estar ligado com o coração de quem deu Isaac e por que deu Isaac. Isaac era simplesmente o que nós somos hoje, um canal de bênçãos. Você não é a promessa. Eu também não sou a promessa. Eu faço parte da promessa. A promessa, a visão é muito maior do que eu. Tudo que Deus tem te dado, empresa, salário, habilidades, filhos, não é seu. Eu estava pensando hoje, tomando banho, pensando, sabe por que às vezes Deus se ira tanto contra a terra? Não é simplesmente por causa da idolatria, é porque nós estamos tocando na herança dele, e os nossos filhos são herança do Senhor, e ai de nós se tocarmos na herança dele. Ninguém toca na herança de Deus, e os nossos filhos são herança de Deus. Quero te dizer para você que é o mais velho dessa noite aqui, você também é filho. Você também é herança. Você que está escutando pela internet, você é herança, e ninguém toca na herança de Deus. Os seus filhos não são seus. Os seus filhos são herança de Deus. A sua empresa não é sua. A sua empresa é uma consequência de um chamado que Deus tem na sua vida. Não idolatre a sua empresa, não idolatre a sua habilidade, não idolatre a sua formação. Isso é apenas estratégia. Tudo o que Deus tem te dado nas suas mãos não é a promessa. Deus tem te dado para que você sirva a promessa. Não vou pedir oferta não, tá bom? Quando o pastor começa a falar isso, o pessoal já acha que nós vamos falar de oferta. Não vou. Eu só estou querendo te dizer que tudo que Ele tem te dado, quanto mais você entender que faz parte da promessa, mais Ele vai te dar. Quanto mais você entender que você não é dono, mais Ele vai colocar coisas em suas mãos. Quanto mais você entender que nós somos apenas mordomos, mais restaurantes Ele vai colocar em suas mãos.
Quando eu e você entender que meu filho não é meu filho, a minha casa não é minha casa, a minha esposa não é simplesmente minha, as bênçãos do Senhor vai começar a chegar na sua vida de uma maneira poderosa. Eu não sou maior do que a Missão Adore. A Missão Adore é maior do que eu. O meu propósito não é a Missão Adore. Se um dia, em nome de Jesus que não aconteça, mas se um dia a Missão Adore acabar, o meu propósito acaba? Não! A Missão Adore é o meu foco. Deixa eu te dizer algo que talvez vai te escandalizar, que nunca aconteça e não vai acontecer. Mas o propósito do pastor Samuel e da pastora Denise não é a comunidade. Não vai acontecer, mas se um dia fecha, o propósito deles acaba? Não! O foco é a comunidade, o foco é a visão. O que é o meu foco? É o meu fôlego, é o meu tempo, é a minha vida, é as minhas finanças, é a minha família, é tudo que eu sou, mas o meu propósito é sempre maior. Você não pode ser maior do que o propósito de Deus. E Isaac estava talvez ocupando um lugar no coração de Abraão que Deus não queria, porque a palavra de Deus fala em Mateus: aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu. Não deixe que nada compita com o seu coração. Dentro do seu coração existe um trono, e nesse trono, nesse sofá, vamos colocar assim, ele só existe um assento, e ele chama Jesus Cristo. O seu coração não pode competir com outras coisas. Por 3 em 3 meses eu paro e eu julgo a minha motivação. Por que eu estou na Índia? Porque tudo está dando certo? E se estivesse dando tudo errado? Porque eu estou na Índia? Eu estou na Índia por causa de almas? Ou porque uma estrutura já está feita, então eu tenho que dar andamento a tudo isso? Em 3 meses eu paro para julgar as minhas motivações. Por que você cria os seus filhos? Deus me perguntou esses dias. Você não pode criar os seus filhos só porque você os ama e porque ele carrega o teu sobrenome, ou porque o que vão falar que você não cuida. Não, porque eles são herança do Senhor, e consequentemente você os ama, e consequentemente nós devemos ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. O que Deus tem te dado não é a promessa. O que Deus tem te dado é para que você sirva a promessa. Número 2. Deus queria que Isaac entendesse. Pensa você, o filho da promessa. Você é o filho você é Isaac. E eu chego para você, vem cá, você. Vem cá. Eu mais para ser seu filho do que você para ser meu filho, mas deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um abraço nele depois dessa, senão ele vai ficar bravo comigo. Imagine que ele é meu filho, e eu chego para ele, eu falo para ele assim: todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. O cara vai se sentir a última Coca-Cola do deserto. Eu chego para ele e eu falo para ele assim: eu te esperei por 25 anos. Tentei fazer um Ismaelzinho aí no meio do caminho, mas Deus me perdoou, você vem. Depois de 25 anos, depois de ele já crescido, já se passou por mais de 40 anos, eu chego para ele, eu falo: vamos fazer uma viagem comigo para Moriá. Deus pediu para mim fazer um sacrifício ali, sabe? Só que não tem ovelha, o sacrifício é você. Se eu fosse o filho, se eu fosse Isaac, eu chegaria para o meu pai e falava assim: você que ama esse Deus que se vira, eu não vou morrer, se mate. Diante de Deus eu falaria isso. Agora imagine Isaac sendo colocado em cima da pedra, e ele vê o seu pai puxar a lança, uma faca para matá-lo. Naquele momento, Isaac entendeu: se o meu pai que me ama tanto, porque Isaac sabia, Isaac tinha certeza absoluta que o pai amava ele e daria tudo por ele.
E se um pai que amava ele estava a ponto de matá-lo, Isaac entendeu naquele momento que a visão era maior do que ele. Isaac entendeu que ele teria que viver o resto da vida dele sabendo, existe algo maior do que eu, ao ponto que o meu pai quase me matou. E se o meu pai quase me matou, ele deve amar esse Deus demais. Então eu quero viver o resto da minha vida servindo a esse Deus. O missionário chegou para mim e falou assim: pastor, um dos nossos missionários, se eu levantar sustento só para minha família, e eu pagar o aluguel, e eu pagar a escola dos meus filhos, e eu pagar a minha comida, já está bom demais, eu não quero muita coisa nessa vida. Eu disse a ele: glória a Deus, você não tem um coração ambicioso, mas só isso já está bom? Pastor, só isso já está bom. Eu falei para ele: sabe por que está bom? Porque você é maior do que a visão. A visão ainda não é maior do que você. Porque quando você entende que a visão é maior do que você apenas não quer receber o seu salário no final do mês para pagar suas contas e pagar a escola dos seus filhos. Isso é consequência. Você quer ter mais riquezas, vamos dizer assim, para que você abençoar o reino de Deus. Você quer ser mais abençoado para que você seja uma bênção. Você não consegue mais orar por você mesmo. Aqueles que oram. Você não consegue mais apenas entregar o seu dízimo, aqueles que entregam, ofertar, levantar as duas mãos para cima e dizer que ama a Deus e está bom demais. Quando você entende que a visão é maior do que você não consegue mais viver apenas para você mesmo. Pessoas chegam para nós e falam assim: vocês são doidos de morar na Índia. Somos mesmo. Somos doidos para cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Pronto. Pessoas às vezes chegam lá e falam assim: tem que ter um chamado para aguentar esse país. Então parece que é mais fácil porque nós temos um chamado. Não, é obediência todos os dias. Pastor, às vezes dá vontade de voltar quase todo semestre. Gostei que o Cláudio Duarte falou: não existe super-herói não. Super-herói que veste cueca para fora da calça, meu irmão. Aqui é carne. Mas eu entendo e tenho entendido, e vamos continuar entendendo, a minha família e minha casa, e todos aqueles que Deus colocar em minhas mãos, que a visão é maior do que nós. A visão é maior do que eu. A visão é maior do que a minha família. A minha filha já atravessou o mundo, já cruzou o mundo por 8 vezes. Pastor, quantos anos ela tem? 1 ano e 7 meses. Você acha que eu sou o pai mais feliz do mundo por colocar a minha filha 30 horas dentro do avião? Não. Me sacrifico a minha família. Eu sou aquele pai que carrega tanta bugiganga, que quando os solteiros veem eu carregando tudo aquilo, fala assim: é por isso que eu não quero ter filho agora. Quando eu chego na praia, é um ritual, é uns 50 minutos. E é carrinho, e enche boia da direita, e enche boia da esquerda. Agora arrumaram para os pés. Aí enche boia para os pés, aí o tímpano começa a doer. Aí forra, aí o vento tira. Aí a maré começa a subir, meu irmão. Deu 2 horas, você está trabalhando. Aí os solteiros, está tudo tomando sol, né? Fala assim: por isso que eu não quero ter filho, está lá. Eu sou esse pai, sou feliz pra caramba. Quantos entendem o que eu estou falando? Às vezes sobe a temperatura. Eu carrego o berço da minha filha por todas as cidades. Todas as cidades. Daqui 2 semanas eu estou atravessando o mundo de novo. O bercinho dela vai. Porque eu entendo que a visão é maior do que eu. Às vezes tem momentos que eu não quero orar. Estamos com 130 pessoas de integral na missão hoje. É muita gente para orar, velho. Mas é muita gente. Eu chego à conclusão que eu nunca consigo orar por tudo. Eu não sei se você passa por isso. É muita coisa para orar e às vezes eu não quero orar. Às vezes eu quero sentar, eu quero dormir.
Mas eu sei que a visão é maior do que eu, então eu falo para mim mesmo: levanta, porque a visão é maior do que você, e vamos orar, e vamos jejuar, e vamos para a igreja, e vamos, porque a visão será sempre maior do que você. Sempre. O que eu quero te dizer nessa noite é que você não pode levar uma vida de cristão no nível básico. O nível básico é vir para a igreja, é ir para a célula, é dar dízimo, é ofertar e é adorar. Esse é nível básico, menos um. As pessoas acham que eu sou radical. Hoje, para encontrar pessoas que faz tudo que você pede é difícil. Fala a verdade. Pensa você encontrar uma pessoa que faz tudo que você pede. Está difícil demais hoje. Jesus chamou essa pessoa de servo inútil. É aquela que só faz o que é pedido. Eu estou te convidando com essa mensagem a nós irmos acima da média nessa noite. Eu nunca fui bom de média na escola. Como eu falei pela manhã, já fui expulso de 3 escolas aqui em Araçatuba. Vou dar um nome: Vaniolê, Genésio de Assis e Paraisão. Meu apelido era Diabo Loiro em alguns lugares. Se teve solução para mim, tem para você, meu irmão. Vendi sabão nas ruas por 5 anos. Comecei a trabalhar com os meus 11. Quantas vezes eu atravessei TV a São José vendendo sabão na rua, batendo de porta em porta. Eu tinha uma monareta roxa, que Deus a tenha. Monareta, sabe quem sabe o que é? Quem não sabe o que é monareta? Você não sabe não, né? Tá. Samuel falou: não sei não, sabe não. Corintiano tinha uma monareta pink. Meu churrasco amanhã eu perdi, Jesus. Te amo, viu? Ele tá vermelhaço. Eu tinha um caixote atrás de madeira. E eu não precisava aprender a empinar, porque era tanto peso atrás que a bicicleta já empinava. A minha mãe, ela está aqui. Eu vou falar algo que... A minha mãe um dia chegou para mim, eu tinha 12 anos de idade. Ela nem vai se lembrar disso. E nós chegamos numa história de morte. E ela falou que se eu estivesse, uma pessoa do mundo estivesse ao meu lado, da mesma idade, ela não me salvaria. Ela salvaria a pessoa que não tinha aceitado Jesus, porque eu iria morar com Deus. Então ela salvaria outra pessoa. Isso foi difícil para mim entender, mas desde a minha adolescência, eu cresci sabendo que a visão é maior do que eu. Existe algo maior do que eu. Existe algo maior do que você. Você não pode simplesmente viver uma vida de cristão em nível menos um. O que eu estou te encorajando e profetizando sobre a sua vida é que nós nos coloquemos no lugar de Isaac nessa noite. E nós venhamos a entender de uma vez por todas que a visão é maior do que eu. Se a sua vida não está indo bem, se o seu emprego não está muito bom, se a sua empresa não está muito bem, se ela pertence a Deus, então Ele vai fazer alguma coisa. Mas se você for maior do que a tua empresa, esquece. Eu fui roubado agora 3 semanas atrás, em uma agenda, em um domingo. Faziam 10 anos que eu não ficava, que eu não ministrava em algum domingo no Brasil. E um pastor cancelou uma agenda. Eu fiquei muito irado. E Deus falou assim para mim: você está irado porque você se sente proprietário. Só se sente roubado quem se sente proprietário. E eu falei: verdade, Senhor. Essa missão não é minha, essa missão é sua. Então eu fiz o meu melhor. Tudo que é roubado de Deus,
então Ele vai devolver 7 vezes mais. Mas tudo que é roubado, que você fez e que você é maior, não tem devolução, porque você está fazendo. Mas tudo que é roubado de Deus, tudo que você foi prejudicado e prejudicou a Deus, se sua vida está nas mãos de Deus, se sua empresa está nas mãos de Deus, se sua casa está nas mãos de Deus, se seus filhos estão nas mãos de Deus, se suas crianças estão nas mãos de Deus, então se alguma coisa acontece, Ele vai pelejar por você, porque o nome dEle está em jogo. A visão é dEle, a visão é maior. A visão é maior. A visão é maior. A visão é maior. Número 3. Agora Deus queria que Abraão e Isaac, Deus queria ensinar uma coisa para pai e filho naquele momento. Era a geração mais velha com a geração mais nova. Quando a geração mais velha entende que a geração mais nova não é a promessa, mas a geração mais nova, ela vai ser usada para alcançar a promessa. E quando a geração mais nova entende que eles não são, que nós não somos a promessa, nós somos um canal. Quando esse entendimento de liderança, quando esse entendimento de paternidade acontece, coisas extraordinárias acontecerão por gerações. Deus queria que Abraão e Isaac entendessem que tudo que Deus começa, Ele já terminou. Deus queria que Abraão e Isaac entendessem que Deus não começa nada antes de já ter terminado. Isaías 46, versículo 10. A palavra de Deus fala assim: desde o início, presta atenção aqui comigo. Desde o início, eu já faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. E eu digo mais: o meu propósito ficará de pé, e eu farei tudo o que me agrada. Deus não começa nada antes de já ter terminado. Se Ele começou, é porque Ele já terminou. Deus não começa nada para experimentar. Quando Deus começou o mundo, eu acredito, muitos pensam que Jesus morreu por você há 2015 anos atrás. Jesus morreu por você antes da fundação dos séculos. Pastor, endoidei não. Efésios. A palavra de Deus fala em Efésios. Quando Ele olhou para você, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te chamou de filho e filha. Se você tomar essa decisão, você está então nessa adoção. Jesus morreu por você e por mim. Há 2015 anos atrás, apenas simplesmente falando, foi a grande concretização de tudo isso. Eu acredito que estava lá Pai, Filho e Espírito Santo, e eles planejando: vamos construir o mundo, vamos construir a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus olhou para seu filho lá, milhões de anos atrás, e falou: vai ter que morrer, Jesus. Partiu cruz. Então, quando eles acabaram tudo, aí veio Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando eles terminaram tudo, então eles falaram: vamos começar. Então nasceu eu e você. Você está achando que Deus perdeu o controle da sua vida? Você está achando que Deus esqueceu de você? Você está achando que as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida? Elas vão. Mas nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos. Você não vai conseguir desfrutar daquilo que você não entende. Se eu te colocar numa Ferrari de 6 marchas agora, eu não vou saber dirigir, porque eu não tenho entendimento para isso. Então não vai adiantar nada, porque eu não vou desfrutar de algo que eu não entendo. Mas quando eu e você entendemos
que propriedade não é promessa, dinheiro não é promessa, posição não é promessa, estrutura. Quando nós acabamos a escola no Camboja, que ficou linda, foi o melhor que nós podíamos fazer. Nós trabalhamos demais. Pastor Samuel esteve lá no começo de tudo e sabe de tudo isso. Graças a Deus pela sua oferta e pela sua oração, mas trabalhamos demais. No dia da inauguração, um dia depois, eu vi uma foto de uma cambojana e Deus perguntou assim para mim: você trocaria toda essa escola por essa criança? Eu falei: o senhor está doido. Eu trabalhei 1 ano para isso. Foi muito dinheiro aqui. Ele eu acho que foi eu que dei esse negócio aí, viu, filho? Foram 3 horas para mim responder essa pergunta. E depois de 3 horas eu falei: Deus, eu vou te responder rápido para mim não me arrepender. Eu trocaria toda essa escola por essa vida, só uma só. Estrutura não é promessa. Estrutura serve uma visão que é muito maior. A promessa é almas e discipular. Deixa eu te dizer algo aqui que eu não falei pela manhã. Em aspas. A Araçatuba não precisa ser tanto evangelizada. A Araçatuba precisa ser discipulada. Eu sei que precisa muito de evangelismo. Eu só apenas estou te dando um exemplo. Chegou o momento, nós precisamos nos levantar como araçatubenses e fazer o número 4. Que agora não estou falando mais de Abraão e de Isaac. Eu estou falando de você. Deus procura famílias, Deus procura cidadãos que obedecem à visão, que estão dispostos a não fugir do mundo, mas encarar o mundo. Pessoas que não entendem a visão. Jesus nunca teve problema com Roma, nem os políticos. Jesus teve problema com os fariseus. Porque fariseus, além de não trazer o reino de Deus, eles impedem pessoas de chegarem ao reino de Deus. E Deus está cansado de pessoas religiosas. Deus está cansado de pessoas que só vêm para a igreja aos domingos e falam que é crente. Deus está cansado de pessoas que dão o seu dízimo e a sua oferta apenas para falar que é cristão. Deus está cansado de pessoas, de fariseus. Deus está cansado de pessoas assim. Pessoas assim, pessoas que não entendem que a visão é maior. Sabe o que elas falam? Elas falam assim: se esconda do mundo. Mas o reino de Deus fala: encare o mundo. A religião fala: abandone o mundo. O reino de Deus fala: transforme. A religião fala: caia fora do mundo. O reino fala: integre-se. A religião fala: seja arrebatado. O reino de Deus fala: ocupe. A religião fala: escape. O reino de Deus fala: infiltra-se. A religião fala: se separa disso aí. O reino de Deus fala: entre. A religião fala: deixe-os sozinhos. O reino de Deus fala: discipule-os. A religião fala: vá para o céu. A igreja de comunidade evangélica de Araçatuba fala: vamos trazer os céus para a terra. Nessa noite eu creio que eu fui enviado por Deus para te dizer e te encorajar: não fuja de São José.
Encare. Traga os céus para aquele lugar. Não fuja do seu bairro. Traga os céus para lá. Não fuja da sua família. Traga os céus para a sua família. Os cristãos, nós estamos nos separando das nossas famílias. É uma tendência nossa, é a minha tendência. Eu tenho muita coisa para fazer. Então às vezes eu não visito a minha família tanto aqui em Araçatuba como eu poderia. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muitos países. Esse ano nós fizemos 18 viagens internacionais. Estou falando para mim agora. Não fuja da sua escola. Traga os céus para lá. Eu nunca vi biblicamente falando que a terra vem aos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós. Venha a nós. Mais uma vez. Venha a nós. E seja feito assim na terra como é aí no. Você foi destinado, chamado a trazer os céus para a terra. Não queira chegar lá tão rápido assim, por mais vontade que dê. Você já vai passar milhões de anos lá. O problema, eu vi um exemplo na internet. Imagine que nossa vida é esse cabo aqui. Isso aqui é toda a nossa vida, terrena e eterna. E esse pedaço aqui que eu estou segurando na minha mão é a nossa vida na terra. E toda essa parte aqui é a nossa vida na eternidade. A gente se foca tanto em querer o que a gente quer, em fazer a nossa vontade, e é tão pequenininho em tudo que Deus tem para nós. A minha proposta, em nome de Jesus, nessa noite, vamos trazer os céus para Araçatuba. Vamos trazer o céu, líderes de célula, traga os céus para a sua célula. Traga o céu para a sua igreja, para a sua casa. Está todo mundo quietinho, estou até assustado. Quantos estão entendendo?